Fala galera, vamos começar aqui mais um vídeo do canal Estamos em Obras e hoje eu vou falar do livro de um dos meus autores preferidos, que é Fica Onde Está e Então Corra, mas logo depois da vinheta. Pra gente começar, vamos falar um pouquinho do John Boyne. O John Boyne é um autor irlandês, ele tem mais ou menos 42, 43 anos e ele é mais conhecido pelo livro O Menino do Pijama Listrado. Vocês devem conhecer porque virou best-seller internacional, tem uma capa mó bonita, virou filme também e é bem conhecido, é muito bom também, O Menino do Pijama Listrado. Só que além desse livro, ele tem mais outros 3 livros infantis e uma porrada de outros livros para adultos. Ele começou escrevendo para adultos, aí ele escreveu O Menino do Pijama Listrado depois de um tempo, ele viu que era legal escrever para crianças e continuou escrevendo. Tanto que esse livro aqui que eu vou falar hoje, que é o Fica Onde Está, Então Corra, é um livro infanto-juvenil do John Boyne, ou seja, ele é voltado para crianças de mais ou menos de 8 até mais ou menos uns 12 anos, é o público preferencial desse livro. Mas o que fala Fica Onde Está, Então Corra? A história começa no dia 28 de julho de 1914, e não é por coincidência que eu estou lançando o vídeo também no dia 28 de julho, porque hoje, exatamente hoje, está comemorando 100 anos, comemorando assim, né, entre aspas, 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial. O arquiduque Francisco Ferdinand foi assassinado dia 28 de junho de 1914. Aí eles passaram um mês assim, brigando, tentando discutir, tentando resolver a situação, que é chamada de Crise de Julho. E então, no dia 28 de julho, o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Bósnia. Aí começou toda a zona da Primeira Guerra. E esse livro aqui tem início no exato dia que o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Bósnia. E não por coincidência, ele também é aniversário do Alf. O Alf esse dia estava comemorando 5 anos. E o pai dele, na animação de defender a pátria, no dia seguinte se alistou ao exército. O pai dele era leiteiro, a mãe dele não trabalhava, ficava em casa cuidando dele. E o pai dele se alistou para o exército e um dia depois já estava de fardo e tudo, já se preparando para ir para o campo de Aldershot para poder treinar. Aí a partir daí o Alf e a mãe dele se veem sozinhos. Sozinhos. Em período de guerra significa sem dinheiro, porque a mãe dele não trabalhava, então ela arruma um trabalho de expediente completo, 12, 14 horas trabalhando num hospital como enfermeira, e a partir daí o Alf se vê sozinho. E é esse cenário que a gente encontra quando o Alf tem 9 anos. Que nesse momento ele está trabalhando como engraxate, o pai dele está desaparecido, ninguém tem notícia do pai dele, ou melhor, ele não tem notícia do pai dele, o pai dele parou de escrever as cartas que ele costumava escrever, e o Alf se vê sozinho nesse mundo, sem a mãe dele que está trabalhando, sem o pai que está desaparecido, tendo que cuidar da casa, trabalhar escondido da mãe para ganhar um dinheirinho, para ajudar nas contas de casa, que a mãe dele sempre fala que eles estão perigosamente perto da miséria, então ele sempre está tentando sair desse caminho. É a partir daí que a história toda anda. E eu não vou contar mais porque aí já ia ser muito spoiler e eu vou deixar para depois. Pra gente começar a falar sobre Fica Onde Está, Então Corra, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a capa é muito bonita, a capa é o mesmo padrão da capa original e o título é muito legal. O título é a tradução literal do inglês, Stay Where You Are and Then Leave. A primeira coisa que me chamou a atenção no livro todo foram os nomes dos capítulos. O livro começa com um capítulo que chama Me Dê Adeus com um Sorriso. E depois ele segue com capítulos com um título inspirador também. E o segundo é Se Você Fosse o Único Alemão na Trincheira. E essa coisa dos capítulos terem um nome legal me chamou a atenção e eu fui pesquisar. E eu descobri que cada um desses capítulos é o nome de uma música que fez sucesso na Primeira Guerra Mundial. E todos os capítulos têm a música correspondente a eles. Eu acho que isso é uma das coisas que mais chama atenção, assim, logo de cara no livro. Outro ponto importante do livro, e que é comum a todos os livros do John Boyne, os livros infantis pelo menos, é que ele procura sempre deixar o protagonista de uma forma isolada. Se você já leu O Menino do Pijama Listrado, você sabe que o Bruno, ele fica sozinho a maior parte do livro, naquele casarão gigantesco porque eles mudaram, e com isso ele se vê em toda uma situação que, por ele estar sozinho, acaba tendo aquele final que todo mundo já conhece, se não conhece tem que ler agora. Em Noah Foge de Casa, o personagem principal foge de casa, né? Óbvio, tá no título aqui. Então ele se vê sozinho também numa jornada longe de casa. E o terceiro livro infantil do John Boyne, que é A Terrível Coisa que Aconteceu com Barnaby Brocket, o menino é abandonado pela família. A família joga ele pra fora, pra longe. Então ele também se vê sozinho diante do mundo.
A mesma coisa acontece com o Fique Onde Está, Então Corra. Os protagonistas do John Boyne, eles são crianças, mas eles têm uma visão de mundo, além de infantil, um pouco mais profunda, porque eles tiveram que amadurecer antes da hora. Então isso é uma coisa bem sensível em cada um dos livros, especialmente no Fique Onde Está, Então Corra, porque está numa situação de guerra. E eu acho assim que a Primeira Guerra ela foi muito mais cruel que a Segunda, principalmente por causa das trincheiras. E aí eu chego num outro livro do John Boyne, que é O Pacifista, que esse livro aqui fala diretamente da Primeira Guerra Mundial. Ele acompanha a história do Tristan Sadler, que é um soldado em tempos de guerra, que se apaixona por um outro soldado do mesmo batalhão que ele. E esses dois livros aqui, ó, eles têm uma ligação muito intrínseca. Que o pai do Alf, ele foi treinar no mesmo lugar que o Tristan foi no Pacifista. Tem um momento aqui no livro que ele traz as cartas do pai do Alf, que ele mandou para a mãe dele, que fala exatamente sobre as coisas que aconteceram no Pacifista. Que fala tanto do sargento Clayton, que era quem comandava o batalhão de Aldershot, quanto os dois cabos, Wells e Mood. Dá pra ver eles bem aqui no Pacifista. Além dos eventos chaves do Pacifista serem tratados de forma mais ou menos ao passant aqui no Fique Onde Está, Então Corra, mas eles são decisivos porque acontece com o pai do Alf durante a guerra. Então é bem legal ver essa associação dos dois. Outro ponto que é bem comum nos livros do John Boyne infantis é que ele trata de um tema mais pesado de uma forma muito simples, uma forma muito bonita, uma forma muito lírica. Que no caso aqui ele está falando da Primeira Guerra Mundial sobre o ponto de vista da criança. É como a criança via a Primeira Guerra, então tem vários personagens ali em volta que eles sintetizam um pouquinho o que é a guerra. Então se o Pacifista mostrava como era lá na guerra mesmo, durante as trincheiras, o que estava acontecendo, toda a podridão que tinha, o Fique Onde Está, Então Corra, ele mostra o outro lado, que é a família, como que ficaram as famílias das pessoas que foram para a guerra, como ficaram as cidades, e aquelas pessoas que não quiseram ir para a guerra, que se recusaram a ir para a guerra. O Pacifista fala o título do livro é O Pacifista porque tem um pacifista na história. Ele vai para a guerra, mas ele se recusa a lutar. No Fique Onde Está, Então Corra tem um outro lado, que é uma pessoa que simplesmente se recusou a ir para a guerra. Ele é a favor da paz e decidiu não ir para a guerra. E ele é muito maltratado na cidade, na rua onde ele mora por causa disso. Porque todo mundo vê ele como um traidor da pátria. E são vários desses pequenos assuntos assim, importantes que são discutidos ao longo do livro e que o John Boyne faz de uma forma muito simples e muito direta para as crianças, de uma forma muito lúdica que a gente consegue ver. A gente que já é adulto consegue apreciar muito a leitura. Apesar de tudo isso, de ser um tema pesado, o livro é muito bem humorado. Tem umas partes do Alf que ele... Primeiro, né, o Alf é bem humorado. Ele é bem divertido, ele tem uma mente mesmo de criança. Então tem no início do livro mesmo, ele vira e fala assim: George e Marge eram muito velhos quando se casaram. Disso Alf sabia. Seu pai tinha quase 21 e sua mãe era apenas um ano mais nova. Alf achava difícil imaginar como seria ter 21. Pensava que seria difícil escutar as coisas e que a vista ficaria um pouco enevoada. Ele achava que nessa idade a pessoa não conseguia se levantar da poltrona quebrada na frente da lareira sem gemer e dizer coisas como: "Bom, vocês vão me dar licença, porque já está na minha hora." Ele imaginava que as coisas mais importantes do mundo seriam uma xícara de chá quentinho, um par de pantufas confortáveis e um casaco macio. Essa visão de criança mesmo, 21, nossa, muito velho 21. Não é muito velho 21, mas a mente de uma criança é. Isso o livro inteiro, desde a hora que ele perde o pai, né? Perde o pai pra guerra, até o momento que ele vai engraxar sapatos na estação King's Cross, quando ele conversa com a mãe, em todas as decisões que ele toma depois. E é tudo de forma muito bem humorada, muito leve, com um tema muito pesado por trás. E vocês perceberam que eu li aqui o trechinho, e ele era um trecho em terceira pessoa, que é também uma coisa comum dos livros infantis do John Boyne. Os livros adultos dele geralmente falam em primeira pessoa. São os personagens principais que dão voz à história. Já no livro infantil, é um narrador em terceira pessoa, muito próximo do personagem principal. E o próprio John Boyne fala isso numa palestra que ele fez, que ele não conseguia se identificar tanto com os personagens infantis a ponto de botar em primeira pessoa. Ele precisava de um narrador externo para poder entender melhor essas crianças. Eu acho que funciona muito bem porque você tem acesso tanto à mente dele quanto ao que está acontecendo em volta, que é bem importante no caso aqui do Fique Onde Está, Então Corra. Além disso, todos os pontos que o John Boyne acrescenta ao longo do livro são fechados em algum ponto. Tanto personagens secundários quanto personagens principais
todos os pequenos arcos que ele apresenta são fechados em determinado ponto da história. Então não precisa ficar com medo dele não fechar um arco, deixar alguma coisa passar batida, que tudo é bem fechadinho, bem amarradinho para a história ficar bem redonda. E só tem um ponto nesse livro que eu acho que merece uma atenção especial, que é uma crítica a ele, mas é uma crítica bem pequena, que acontece um pequeno deus ex machina numa hora do livro, que é quando o Alf descobre toda a verdade por trás do que está acontecendo com o pai dele. O que aconteceu? Se o pai dele morreu, se ele está vivo, está numa missão secreta especial para o governo. Quando o Alf descobre isso, é através de um pequeno deus ex machina. Eu acho que passa batido, principalmente por ser um livro infanto-juvenil, e o personagem precisava descobrir de algum jeito. Se não fosse assim, ele ia descobrir de outro jeito, e achei bem legal a forma como foi feito aqui de qualquer forma. Bom, não preciso nem falar que eu sou putinha do John Boyne, tudo que ele escreveu eu quero ler. Tá mais do que recomendado o Fica Onde Está, Então Corra. Leiam mesmo com essa ideia de que é um livro infanto-juvenil, talvez não seja a sua faixa etária prioritária, mas é um livro que se adequa bem também ao universo adulto, então não precisa ter medo assim, pode ir de cara com o John Boyne. E é só isso, até o próximo vídeo, um beijo. Calma aí, antes de acabar, aqui do lado eu vou deixar um videozinho do John Boyne, que é a palestra que eu falei durante o vídeo, que ele falando sobre o livro, sobre os livros infantis dele, como foi a necessidade dele de começar, como que ele começou a escrever para o público infantil, e ele leu o primeiro capítulo também de Fica Onde Está, Então Corra. O vídeo está em inglês, não tem legenda, mas se você manja um pouquinho dá para você entender aqui, ó, tá aqui do lado, na caixinha lá do lado, beleza? Então não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, espalhar para os coleguinhas e tal, que daqui a pouco tem vídeo novo, beleza? Até a próxima!